Salve, salve, fã da velocidade! Aqui é o Davi e você tá no Fórmula Globo, o canal onde a gente vai além da manchete e tenta entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a história de hoje é daquelas que mostram como a Fórmula 1 pode ser cruel, rápida e implacável. Há poucas semanas, Yuki Tsunoda ainda estava ali, no olho do furacão, disputando pontos com a Red Bull no carro mais competitivo do grid. Hoje o cenário é outro. Tsunoda está fora do grid de 2026, deslocado para a função de piloto de testes e reserva. Uma virada brusca, quase brutal, que escancara uma das verdades mais duras do esporte. Na Fórmula 1, tudo pode mudar de uma hora para outra. E a pergunta que não quer calar é simples e direta. Será que Tsunoda ainda tem caminho para voltar como piloto titular? Para responder isso, a gente precisa olhar para trás antes de tentar enxergar o futuro. A trajetória de Tsunoda até a Fórmula 1 foi meteórica. Ele saiu da Fórmula 4 japonesa e em pouquíssimos anos já estava no grid da categoria máxima. Isso não acontece por acaso. Sempre houve ali velocidade pura, talento cru, aquela agressividade que chama atenção. Quando estreou em 2021, Tsunoda chegou com fama de piloto empolgante, ousado, mas também imprevisível. E essa descrição, goste ou não, acompanhou boa parte da carreira dele. Ao longo de suas primeiras temporadas, Tsunoda viveu exatamente nesse limite, capaz de uma ultrapassagem brilhante em uma volta e de um erro caro logo na seguinte. Nunca faltou ritmo. O problema sempre foi consistência. E é justamente aí que a história começa a ficar mais pesada. A temporada que deveria ser o grande ponto de virada, aquela em que ele finalmente teria a chance definitiva, acabou se tornando o momento mais difícil da carreira dele. Depois de anos no time júnior, veio a promoção relâmpago para a equipe principal da Red Bull, trocando de lugar com Liam Lawson após apenas 2 corridas. Era o sonho, sentar no carro de título, dividir a equipe com Max Verstappen, o piloto mais dominante da era atual. Só que esse sonho virou pesadelo muito rápido. O segundo carro da Red Bull é conhecido por ser ingrato, difícil, exigente ao extremo. E com Tsunoda não foi diferente. A adaptação nunca aconteceu de verdade. A diferença para Verstappen era constante, os resultados não vinham e as eliminações precoces na classificação começaram a se acumular. Mesmo com Tsunoda sentindo que estava mais próximo de Max do que outros pilotos que passaram por ali, a realidade fria dos números contou outra história. Pontos escassos, pouca presença nas disputas mais importantes, até que após o GP do Qatar, a decisão foi tomada. Tsunoda estava fora. A reação dele foi humana, crua. Na primeira entrevista depois da confirmação, ficou claro o impacto emocional. Ele admitiu que descobrir que não teria um assento em 2026 foi extremamente duro e que ainda não conseguia nem processar totalmente o que isso significava. Quando questionado sobre outras categorias, como a Indy, foi direto: a Fórmula 1 é a vida dele. Nada mais faz sentido agora. E é aqui que a história fica interessante, porque nem todo fim na F1 é definitivo. O esporte está cheio de casos de pilotos que saíram e nunca mais voltaram. Mas também existem histórias de reconstrução. E o exemplo que mais se encaixa no caso de Tsunoda tem nome e sobrenome: Alex Albon. Albon viveu praticamente o mesmo roteiro. Piloto da base da Red Bull, promoção ao time principal, dificuldades ao lado de Verstappen, queda, 1 ano fora do grid e depois a volta, mais maduro, mais forte, hoje consolidado como um dos pilotos mais respeitados do pelotão. Esse caminho existe, e Tsunoda, ao contrário do que muita gente pensa, não está completamente isolado. Ele ainda conta com apoio interno. O novo chefe da Red Bull, Laurent Mekies, já declarou publicamente que acredita no talento de Tsunoda e que espera vê-lo novamente no grid. Isso não é pouca coisa, é um sinal claro de que a porta não está totalmente fechada. Além disso, o papel de piloto reserva para Red Bull e Racing Bulls mantém Tsunoda dentro do paddock, presente em todas as etapas, trabalhando com simulador, engenheiros e dados. Ele segue integrado ao sistema, sem a pressão direta de um fim de semana de corrida, mas com a chance de evoluir em silêncio. Se ele usar esse período da forma correta, pode transformar um baque em aprendizado. Onde pode surgir uma vaga? O cenário mais óbvio é dentro da própria família Red Bull.
Se alguém decepcionar em 2026, Tsunoda é o substituto natural. Ele conhece as equipes, os processos, o ambiente. Mas olhando um pouco mais adiante, 2027 pode ser ainda mais interessante. Muitos contratos terminam, o mercado deve se mexer bastante e equipes do meio do grid sempre buscam pilotos com experiência e velocidade comprovada. Claro, os desafios são enormes. O psicológico pesa, ser descartado machuca, a confiança balança e o próprio Tsunoda deixou claro que ainda está digerindo tudo isso. Como ele vai reagir a essa adversidade pode definir completamente o futuro da carreira dele. Outro ponto importante: quando estava na Racing Bulls, Tsunoda rendia bem, se sentia confortável, ajudou no desenvolvimento do carro e até admitiu sentir falta daquele ambiente. Um retorno para esse tipo de estrutura, com menos pressão, pode ser exatamente o que ele precisa para se reencontrar. O novo regulamento de 2026 também joga a favor. Mudanças grandes sempre criam oportunidades inesperadas. Equipes podem subir, outras podem cair, e quando um time encontra desempenho sem ter o piloto certo, surge espaço para apostas. Tsunoda pode ser essa aposta. Sem contar o fator Honda. Ele é japonês, tem ligação direta com a marca, e a Honda volta como parceira oficial de fábrica em 2026. Não é garantia de nada, mas na Fórmula 1, influência e contexto contam, e contam muito. Nada disso significa que o retorno é certo. O grid é brutalmente competitivo. Mas Tsunoda, ainda jovem, tem apenas 25 anos, e isso pesa a favor. Muitos pilotos só atingem o auge mais tarde. Tudo vai depender de como ele vai usar esse tempo fora do cockpit titular. Se encarar como fim, acabou. Se encarar como preparação, a história pode mudar. Depois de perder a vaga, uma coisa ficou clara: a fome de vencer ainda está ali, a determinação também. E esse espírito é essencial para qualquer piloto que queira voltar. A história de Yuki Tsunoda na Fórmula 1 não terminou. Ela entrou em um capítulo mais difícil, mais silencioso e talvez mais decisivo. E agora eu quero saber de você. Você acredita que Tsunoda ainda volta ao grid como piloto titular? Ou acha que essa foi a última chance dele na Fórmula 1? Deixa sua opinião nos comentários, participa do debate. E se quiser continuar nessa análise, confere o próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela. Aqui é Fórmula Globo. A gente se vê no próximo.